todos, é com muita alegria que a gente inicia mais um programa Diálogos Médicos. Esse é um programa da Associação Médico Espírita de São Paulo e é com muita alegria que a gente vai estudando ao longo dos programas as obras de André Luiz. No momento a gente está no livro Entre a Terra e o Céu. Então hoje, eu, Emily Munhoz, vou começar o programa agradecendo a presença de todos e agradecendo a oportunidade e dando as boas-vindas para a Silvia. Olá, Silvia. Bom dia, queridos e queridas. A gratidão imensa de estar aqui com os meus queridos amigos e também de iniciar o nosso programa. E olá, o Conrado. Oi, Conrado. Vamos lá. Oi, Emily. Oi, Silvia. Queridos amigos. Sempre uma alegria estarmos juntos novamente aqui. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17, Recuando no Tempo, Entre a Terra e o Céu, do livro Entre a Terra e o Céu. Então a gente vai recapitular um pouquinho, né? A gente está numa fase difícil do livro, onde começam as conexões ali dessa vida com a vida passada e tudo, e a coisa começa a ficar um pouco mais complexa. Então, no capítulo passado, no capítulo 16, Mário Silva, que foi Esteves, ele vai conversar com Amaro sobre o que aconteceu na vida atual de Mário Esteves, de Mário Silva, que foi Esteves, de Mário Silva. Então, Mário Silva teve uma noiva, Zulmira, né? Então, Mário Silva foi noivo de Zulmira, ela acabou terminando o relacionamento e indo se relacionar com Amaro. E no capítulo anterior, eles se encontraram em sonho para falar sobre o que aconteceu, né? Mário muito revoltado, muito colérico, e Amaro tranquilo, conversando, tentando ali pacificar a situação. Muito bem, no capítulo 17, Clarencio, que está ali com o André Luiz, ele fala, então tá bom, Mário, vamos lá. Vamos se lembrar, então, do que aconteceu nas vidas passadas. Vamos se lembrar de uma vida anterior sua. E aí, Clarencio ajuda, então, Mário, né? Magnetiza Mário, tranquiliza, faz com que ele se acalme, para ele começar a recobrar a lembrança de uma das vidas anteriores que tem a ligação com essa. E aí ele se lembra, ele fala, nossa, realmente me lembro. Então, Mário tá lembrando. Me lembro de Leonardo Pires. Foi Leonardo Pires que tirou minha vida. Foi Leonardo Pires que me envenenou. Nossa, mas ele me envenenou por quê? Porque eu tive um relacionamento com a mulher dele, que foi Lola Barrura. Então, ele lembra desse fato. Então, Mário Silva, na existência anterior, foi Esteves. Esteves teve um relacionamento com Lola Barrura, que era a esposa de Leonardo Pires. Certo? Leonardo Pires descobriu e envenenou Esteves. Muito bem. Quem que é Loli Barrura? Loli Barrura é a nossa Antonina, né? Que em capítulos anteriores a gente já conheceu, né? Que Leonardo Pires está na casa dela em espírito, né? Ele não reencarnou, ele continua com essa identidade. Ele está lá em espírito na casa dela. Ele foi avô dela na existência atual, ela como Antonina, e na vida anterior eles foram casados. Então, o que aconteceu foi isso. E aí, Clarencio pergunta para ele, mas Mário, né, ou Esteves, ele está ali naquela personalidade de Esteves, mas por que você fez isso com o Leonardo, né? Por que você destruiu esse relacionamento? O que te motivou a fazer isso? Aí ele lembra um pouquinho mais. Ele, realmente, eu estava muito amargurado, eu estava muito desgostoso da vida, porque eu tinha sofrido uma grande decepção. E aí Esteves se lembra que ele foi casado com Lina, né? Com Lina. E Lina, enquanto ele era casado com Lina, eles tinham... Esteves tinha 2 amigos, Armando e Júlio.
E ele traz esses amigos para a convivência deles em casa, como amigos que vão convivendo ali no dia a dia. E Lina acaba tendo um relacionamento com Júlio. E Esteves pega, né, acaba vendo os dois juntos. Naquele momento, ele tem aquele grande susto, né? E Lina é extremamente rude com ele e fala que nunca o amou de verdade, que ficou com ele só para poder sair da situação em que ela se encontrava anteriormente, de pobreza e tudo, que não via mais como um amigo e pede para ele ir embora. Então, Esteves passa por isso, né? Então, a esposa dele acaba tendo um relacionamento com um amigo que ele leva lá para casa dele, para a convivência deles, ele pega isso e aí acaba indo embora, né? Vai embora da cidade, acaba se envolvendo com álcool, com jogo, acaba ficando completamente ali desolado e conhece Lola, acaba se relacionando com ela e não tem escrúpulos em destruir o relacionamento dela com Leonardo, uma vez que ele estava devastado emocionalmente. Então, esse é o contexto. Continuando um pouco as lembranças de Esteves, ele continua se lembrando. Tá, mas e aí o que aconteceu, né? Ele fica sabendo também, aí Esteves conta, né, para Clarencio, que ele ficou sabendo também, depois ele teve notícias do desenrolar da história. A história se desenrola da seguinte maneira: Lina e Júlio, que acabam se relacionando ali, eles também acabam não ficando juntos, né? Eles acabam não continuando o relacionamento, porque Lina se relaciona com Armando, que é o outro amigo dele, né? E quando Júlio fica sabendo daquilo, ele se descontrola, acaba ingerindo veneno, né? Não consegue se matar naquele momento e depois acaba se afogando para cometer suicídio, né? E Lina acabou depois, então, ficando com esse amigo, o Armando, né? Naquele momento, então, o que foi esse capítulo? Foi uma grande terapia de vidas passadas que aconteceu, que Clarencio promoveu ali para Mário Silva, foi Esteves, então ele recobrou a memória da vida anterior dele. E quem que estava assistindo tudo isso ali do lado dele? Né? Amaro, eles estavam ali, né? Porque eles estavam conversando antes. Amaro estava ali do lado. E na hora, e ouvindo toda essa rememoração de Mário, Amaro começa a se transfigurar, muda um pouco a sua aparência, né? Mário olha para ele e fala: Armando, é você. Né? E ele reconhece em Amaro o Armando. Esse amigo que acabou ficando com Lina, né? Então é esse o capítulo. Esse é um capítulo muito importante porque ele vai desvendar o coração da trama aí, né? E depois vai ter todo o desenrolar aí dessa história, depois Armando lembrando da parte dele e assim por diante, né? E eu acho que a gente tem que pensar em algumas coisas que tudo isso suscita a gente, né? E a primeira coisa que me chama muita atenção nessa trama toda é um tema que eu quero conversar com vocês. A famosa responsabilidade emocional, né? Como isso é importante, né? Eu vou ler aqui uma frasezinha que Mário, contando a história, fala, né? Quando ele se lembra da primeira traição de Lina, né? Quando ele pega a Lina e Júlio juntos. Ele fala, ele contando, né? Ele vai falar assim: entenderão o incêndio que lavra no espírito flagelado de quem num minuto vê destruído as esperanças da vida inteira? Então, pensa
né? Vamos empatizar agora, vamos tentar entrar nessa cena, né? E é isso, em 1 minuto, você tá lá no seu dia a dia, você chegou em casa, você se deparou com uma cena que em 1 minuto você desmorona todos os planos que você tem a partir dali. Então, assim, isso é um famoso trauma, né? Isso a gente chama de trauma. Trauma é isso, quando tem uma quebra, né? E de repente você tá tranquilo na sua existência quando vem uma bomba, né? Isso é um grande trauma. E aí a gente vai ver nesse livro as consequências disso, né? As consequências vão ser seculares para você conseguir corrigir algo que foi feito naquele momento, né? Então, assim, o quanto é importante nós sermos responsáveis emocionalmente pelas pessoas com quem a gente se relaciona, né? O quanto de cuidado a gente tem que ter com todo mundo que está ao nosso redor, com a gente, mas com os outros, né? Porque as consequências são inimagináveis. O que vocês acham, pessoal? Não é? Isso não chama muita atenção nesse capítulo? Então, nesse capítulo chama muita atenção, mas parece que o livro todo, né, a história toda, a trama toda mostra isso, né? Porque Leonardo, a gente pode lembrar também que além da culpa que ele sente em ter matado Esteves, ele também se arrepende de ter abandonado a Lola. Ele tem um sentimento de arrependimento. Ele mesmo justificando que eu abandonei a mulher porque ela me traiu. Ele tem um arrependimento em relação a Lola, tanto que nesse momento em que ele se arrepende na vida que ele vai viver no Brasil, a própria Lola, ela é recebida no lar de Leonardo como sua neta. E ela vai ser Antonina. Ela mesma fala que ela padeceu horrores, né, pelo abandono do Leonardo, né, e pela morte do Esteves. E ela viveu uma vida horrível de privações. No início ela usava da própria beleza e dos encantos para seduzir os homens, mas depois ela viveu uma vida muito ruim. E só nesse momento, acredito eu, que o Leonardo se arrependeu, né, de ter abandonado, ela é recebida na casa de Leonardo e ela vai seguir essa vida atual que ela está vivendo como Antonina. E aqui a gente também vê que o Esteves, de alguma maneira, ele sente esse arrependimento de também ter traído Leonardo, porque ele poderia não ter se envolvido com Lola por raiva ou por qualquer justificativa que ele tenha. Ele agiu com a lei de Talião, né? Foi traído pela Lina, juntamente com o Júlio, com o Amaro, que antes era Armando, mas ele também, ele sente essa responsabilidade de ter feito a traição. A consciência o instiga. E, ao mesmo tempo, a gente vê Amaro, que era Armando na reencarnação passada, também instigado por esse arrependimento. Né? Então, a gente não se livra, né? O juiz, né, como a gente já falou em outros capítulos, é a nossa própria consciência. E a gente sabe o que é certo e a gente sabe o que é errado. Então, pensando assim, se Esteves não tivesse conquistado a Lola, não tivesse sido atraído e ficado com ela, provavelmente ele não seria assassinado pelo Leonardo, a história seria outra. Porque ele não matou o Júlio, né? Ele se segurou naquela época, aconselhado por Amaro, que mesmo tendo sido traído pelo amigo, pelo Júlio, que ele deixasse pra lá, e ele foi embora. Mas ele carregou com ele aquela mágoa, né? Ele não resolveu a mágoa. Ao mesmo tempo, Amaro também poderia não ter se relacionado com Lina, por mais que ele se sentisse atraído. E ele carrega hoje a culpa, e a gente vai saber no próximo capítulo, já não querendo dar spoiler, por que ele sente tanta culpa em relação a essa situação toda. Então, é isso que eu vejo
em relação a essas responsabilidades de consciência que a gente tem e que a gente carrega com a gente. Acho que a Emily foi muito cirúrgica em trazer para a nossa realidade a recomendação do cuidado com os relacionamentos, né? Sabe que eu lendo isso, eu me lembro muito do Pequeno Príncipe, daquela famosa frase: tu és eternamente responsável por aquilo que cativas. E a gente, talvez ainda vamos precisar de algumas encarnações, falo isso muito por mim, a gente não tem ideia de como a gente tem uma responsabilidade nas relações que a gente vai travando ao longo da vida. E esse livro traz muito isso pra gente, sabe? Mostra que não existe ligação que seja inócua no futuro. Alguma coisa a gente faz. Então e eu penso sempre que o convite da coleção André Luiz, ele é um convite de análise pessoal, individual, né? Não é para a gente ficar olhando nos outros do tipo, será que aquele foi isso? Esse aqui parece aquele personagem de tal livro. Mas é o quanto a gente está disposto a nos colocarmos nessa rota de mudança das nossas relações, da maneira com que a gente lida com os outros, da maneira com que a gente muitas vezes acaba achando que não teve importância. O que é importante para o outro é diferente do que é importante para mim. E às vezes a gente não tem essa dimensão de que houve ali uma conexão, houve uma importância, houve uma mágoa, ficou uma mágoa e a gente não se dá conta. Então, eu acho que foi muito legal, Emily, você colocar isso, porque é um convite para todos nós, né? Para que nas nossas relações a gente possa observar o quanto nós estamos sendo atentos com as relações que travamos. Tem uma coisa que eu acho que a gente tem que treinar, que é a empatia. É muito importante nas nossas relações a gente treinar a empatia. Simplesmente se colocar no lugar do outro, né? Então vamos pensar assim, puxa, a Alina tá lá, tá com o Esteves, né? E tá começando a gostar do Júlio. Então, vamos pensar, puxa, como que seria uma outra forma de lidar com a situação? Vamos tentar resolver esse relacionamento aqui com o Esteves primeiro? O que está acontecendo nesse relacionamento? Como que eu cuido do Esteves com amor? Né? Eu tenho uma ligação de amor aqui com o Esteves. Eu sempre costumo perguntar, qual é a melhor forma de amar essa pessoa? Como eu posso te amar da forma mais genuína possível? Né? Olhar para esse relacionamento com o Esteves e falar, poxa, Esteves, eu te amo como amigo. Vamos tentar olhar para isso, entendeu? Eu quero dizer, então vamos cuidar. O que é cuidar das relações? É poder amar cada um que chega à nossa vida e falar, como eu posso te amar da melhor forma possível e mais justa possível, entende? Então, a gente ainda não... Por quê? Porque vamos se colocar no lugar do Esteves, passar pelo que ele passou, ver os dois juntos, você entendeu? Acabou com a vida dele. E aí começou a desenrolar um monte de tragédia. Ele ficou ferido, destruído, foi lá, destruiu um outro relacionamento. E aí é uma bola de neve. Então, se ela tivesse tido ali uma outra postura de cuidar do Esteves, de cuidar daquele relacionamento e depois partir para um outro com cuidado com as pessoas, entendeu? Então, assim, é isso que a gente precisa aprender. Antes de fazer qualquer coisa, vamos se colocar no lugar do outro. Aquele outro que está envolvido naquela situação, como que ele poderia se sentir com o que vai acontecer? Entende? Então, gente, empatia é a chave dos relacionamentos. Tentar sempre sentir o que o outro sente. Mas eu não concordo. Mas é o que o outro sente. Vamos acolher o que o outro sente, acolher a história do outro. Né? Então, é um grande treino na nossa vida, mas
olhando essas questões nesses livros e tudo que acontece, olhando a nossa vida, como cada situação, cada ato não pensado e não analisado com empatia e com amor pode ocasionar consequências terríveis. Então, acho que esse livro ele traz esse ensinamento assim, né, de uma maneira muito intensa, né? E o quanto que é legal, né, gente, essa TVP aí durante o sono, né, essa terapia de vida passada durante o sono, quanto que é incrível isso, né? Será que a gente já passou por isso? Eu fiquei pensando, será? Será que a gente já passou por isso? Por uma rememoração do passado? E olha o quanto que é interessante e o quanto que é importante, né? Os mentores realizarem isso de uma maneira cuidadosa, né? Que interessante essa transfiguração do perispírito, dele voltar um pouco à imagem anterior, né, para que, por exemplo, né, Mário lembrasse dele como Armando, né? Enfim, incrível, né? Incrível. O que vocês acham? Era só uma coisa interessante que eu achei, que os dois que têm uma melhor condição espiritual, tanto a Antonina como o Amaro, né, a Lola e o Armando, eles conseguiram fazer essa transfiguração e essa rememoração de uma maneira mais rápida. Enquanto que o Esteves demorou a entender isso, né? Existia uma dificuldade na estrutura espiritual dessa transfiguração, pela condição ruim mental que esse irmão carregava, né? Como o Leonardo também de entender, porque ele olhava a Antonina como a neta, né? E precisou de uma atuação mais profunda da espiritualidade para que ele relembrasse de Lola, e também uma transfiguração, uma atuação mais profunda também a nível de Esteves, né? E a gente vê essa grande confusão. E o Esteves, que é o Mário Silva, ele registra na presente encarnação a raiva toda dele ligada ao Amaro. Mas na nossa história aqui, a gente vê que o traidor principal foi o Júlio. O traidor principal do Esteves, né, do Mário Silva, foi o Júlio. Quem o traiu a primeira vez? O Amaro, ele se segurou. Mas ele registra na presença atual, né, que é o Amaro culpado. Porque ali a Zulmira, né, que era ali na Flores, ela o abandonou como noiva e foi viver, né, com o Amaro. Mas que culpa teria o Amaro na vida atual? Certo, ele era um homem viúvo que tinha 2 filhos, ele se apaixonou por essa moça e ele casou-se com ela. E ao mesmo tempo, ali, qual seria a culpa da Zulmira também? De ter preferido outro homem, né? Então a gente vê aí uma questão do ego ferido do Mário Silva. É o ego traumatizado. Justamente. Ele por isso que eu falo, trauma é muito de uma sério. outra maneira. Trauma, ele traz é como se você tivesse levado um tiro. A culpa está no Amaro. O trauma é muito complicado. Ele transfere a culpa para o Amaro e para a Zulmira. Uhum. A questão do trauma é uma lesão tão grande que faz com que todo o raciocínio fique comprometido depois. Entende? Então, eu acho que essa é uma quebra, como se quebrasse alguma coisa. E aí fica muito difícil você organizar a lógica depois disso. É muito intenso. O trauma é muito sério, né? Então, vamos agradecendo, vamos encerrando esse programa com muita gratidão. Sempre, né? Sempre esse sentimento de gratidão que a gente tem quando a gente lê os livros de André Luiz. É muito aprendizado, é muito rico e é uma oportunidade muito, muito linda que a gente tem. Obrigada, Silvia. Obrigada, Conrado. Isso, nossa, aprendi demais hoje. Muito obrigada, gente. Um grande abraço. Até as cenas dos próximos capítulos. A próxima é bom. Não percam, aguardamos vocês. Uma boa semana, pessoal. Boa semana, gente. Até a próxima.